Bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo, Previsão e Profecia, Dom de Profecia e o Profeta do Antigo Testamento, o Dom de Profecia e a Igreja. Vamos entender primeiro o que é previsão e profecia. Previsão é baseada em observação, análise de dados, pelo método de inteligência e espionagem. Podem ser previstos intenções políticas, colapso econômico, guerra e ato terrorista. Profecia, a revelação antecipada de um evento antes de ocorrer. Não existe leis universal que explica como acontece. Exemplo, Jesus profetizou que Pedro iria negá-lo. A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A previsão, o que é interessante assim, tem assim, por exemplo, estudos antes da Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, provavelmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a previsão também ela pode ser provocada. Pode se provocar, por exemplo, a queda de um país e por meio de marketing, por meio de falsas notícias, derrubar praticamente assim um governo, derrubar um presidente, e ali eles podem, além disso, colocar uma previsão, porque isso foi provocado antecipadamente e foi também praticamente foi provocado, né? Foi provocado, né? Realmente a situação para que ocorresse da forma que eles queriam. Então isso já ocorreu e pode ocorrer. Vamos lá. 1 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a Pedro aqui exortando, né? A profecia não é de particular interpretação de ninguém. Então, as Escrituras, ela tem profecias assim que foram praticamente enviadas com o propósito de arrependimento do povo ou arrependimento do rei, para que Deus não entrasse com juízo, para que não acontecesse o que realmente foi predito ali, a destruição. Exemplo, Deus mandou Jonas ali em Nínive para que o povo se arrependesse. Os ninivitas, eles eram assim muito maldosos mesmo, e ali Jonas evitou de ir naquela cidade porque ali era ele, um particular com Deus, ele sabia que o povo ia se arrepender, né? Temia que o povo se arrependesse e aquele mal não ocorresse a eles. Então, olhando assim, dá a entender que Jonas tinha assim um ressentimento muito grande com o povo de Nínive, mas ele fez a vontade de Deus e ali houve praticamente arrependimento, se humilharam e ali aquele povo se arrependeu dos maus caminhos, parou de fazer as maldades e Deus ali perdoou e não aconteceu todo aquele mal. Então, havia uma profecia para a destruição de Nínive. Então, nós vamos entender aqui em continuidade que quando Deus ele envia uma profecia para um povo ou para um rei ou para alguém em particular, um sacerdote, ou mesmo um profeta, para que ele realmente se volte ao Senhor e não continue fazendo as mesmas maldades, né? Dom de profecia e o profeta no Antigo Testamento. Muito bem. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, aqui realmente, né, esta palavra, né, Deus ali falando ali para o povo de Israel no início do ministério da igreja, no início da graça, no início do evangelho sendo propagado, né? Então,
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quer dizer, falou através de Jesus. E continua falando através de Jesus, mediante o Espírito Santo. Dom de profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses 3 tópicos aqui, ó, edificar, exortar e consolar. Então, vamos falar assim da profecia. A profecia aqui está voltada para a igreja. A igreja de Coríntios ali, Paulo ali fala muito sobre os dons ali, a evidência dos dons. Estava acontecendo ali muita confusão. Receberam ali o batismo com o Espírito Santo, receberam dons e estavam sendo assim usados de forma errada. E o povo não tinha entendimento. Então Paulo teve que ensinar com relação a isso, né? Mas não vamos falar sobre isso, só para vocês terem uma noção. A profecia em si, ela edifica. Deus não é Deus de confusão, está escrito. Então Deus não deixa o povo confuso, não deixa dúvida. Então nós temos que entender o que é uma profecia, ou de repente ela vem nessas três situações. Você está recebendo ali uma palavra de consolação, de conforto que você precisa com relação à confusão que está de repente a tua vida. Deus usando ali a pessoa no dom de profecia, né? A exortação. Exortação é te colocar para cima, é te trazer para você voltar a estar na presença de Deus, né? Para você erguer a cabeça e caminhar, né? Isso é exortação. E te edifica também, edifica, te fortalece, te traz de novo ao centro da presença de Deus, né? Então a profecia ela tem que produzir isso. Você não pode sair confuso assim dentro de uma situação. O dom de profecia ele é delicado, né? Tem pessoas, por exemplo, em muitas igrejas que dizem que tem o dom de profecia e deixa as pessoas mais confusas do que realmente acontecer essas 3 situações, a pessoa ser edificada, exortada ou consolada, né? Alguns, assim, usando esse dom assim, apontando, de repente, pecado, que não tem pecado, que não existe, assim, expondo a pessoa a público. Então, isso é muito delicado. Não pode se expor assim às pessoas. E acontece muito isso. As pessoas assim não têm conhecimento, não têm sabedoria, muitas das vezes têm até o dom mesmo, mas deixa a desejar porque não sabe usar o dom, não sabe usar a ferramenta. Você tem uma ferramenta, você não sabe usar, você vai machucar. Então, é isso que acontece. E tem pessoas que, de repente, estão aí com uma profecia ali incutida na sua mente, que foi falado para você, e, na verdade, não foi Deus quem falou, foi a pessoa que falou. Então, como vamos saber isso? Se é Deus quem falou e se é a pessoa falando? Nós vamos descobrir mais à frente. Profeta no Antigo Testamento. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 22. Eu cito muito essa palavra aqui, esse capítulo, nos meus vídeos, né? Então é isso, não tenha temor, não fica preocupado, né? Você tem que estar em comunhão com Deus, você tem que andar direito. Esse é o primeiro passo. A pessoa que tem uma vida meio termo com Deus, quando vem alguma palavra dessa aí, de repente, olha, eu vejo, a pessoa chega para você, um exemplo lá, olha, Deus me mostrou, viu? Eu vejo você sofrendo um acidente. Ah, Deus me mostrou, eu vejo uma pessoa na tua família dentro do caixão. Ah, Deus me mostrou, eu vi, sabe, você pobre, um exemplo, né? Vamos dizer assim, porque tem coisas assim, gente. Tem coisas. Então, não tenhas temor. É entrar na presença de Deus, né? Sabe, largar o pecado, largar as coisas erradas e ficar na presença do Pai. Porque isso daí, não, sabe, não é profecia, isso aí como diz assim, é sentença.
Então temos que ter o discernimento, a diferença, né? A pessoa está sentenciando você. Então tem que tomar muito cuidado. A palavra, né, é um comentário meu aqui embaixo, era direcionada para o rei, o povo, sacerdotes e líderes, né? Então o profeta lá no Antigo Testamento. Então realmente que Deus ali tinha um tratado, um propósito ali. O último profeta que a Bíblia menciona, profeta, nós temos que entender, dom de profecia, quem tem dom de profecia não é profeta. Profeta do Antigo Testamento era profeta, e nós vemos assim, ele teve revelação, e essa revelação está relatada assim nas Escrituras, né? E então o último profeta foi João Batista, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Lucas, capítulo 1, aos 76 e 77, né? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. Aqui é a profecia que o Senhor falou com relação ao nascimento de João Batista. Pois vocês podem conferir lá. Então, o profeta é diferente de alguém que tem dom de profecia. Profeta só teve gente no Antigo Testamento. Pode ocorrer Deus usar alguém aí e vir uma profecia com relação à nossa nação ou alguma nação. Mas temos que analisar muito e ter cuidado com isso daí. Dom de profecia e a igreja. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio. Então, o profeta levanta no meio do povo e faz um sinal e prodígio. Opa, isso aí impressiona, né? Isso aí impressiona. Então, Deus aqui continua ensinando aqui. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servimos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, tem coisas que acontecem, tem coisas muito estranhas que acontecem no mundo. A gente vê lá no Antigo Testamento, quando Moisés ele foi ali a mando de Deus para falar para Faraó, para libertar o povo, para adorá-lo no deserto, ele jogou a vara no chão e a vara se transformou em cobra, né? O sinal e a unção, o poder que Deus deu para ele fazer esse sinal. Os sacerdotes ali do Egito fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Então, existem sinais, existem coisas aí que é um mistério, né? Algumas revelações que se acontecem. Por exemplo, o desenho Simpsons, por exemplo, né? Tem coisas que foi, assim, do desenho aconteceu lá atrás, tem muitos youtubers aí postando, e realmente coisas que eles preveram. Então, ali é previsão, gente. Então, até mesmo esses desenhos, muitas das vezes, dá a entender, se nós começarmos a analisar, que tem ligação com algumas previsões que foram provocadas. Então, aí você começa a ver a diferença de previsão e profecia, é o que eu estou abordando aqui. Isso é um assunto muito extenso, nós poderemos passar horas aqui falando sobre isso e vamos aprendendo cada vez mais. O dom de profecia e a igreja, Joel 2:28. Olha quando começou a promessa de Deus, assim, é um mistério para a igreja que realmente, mesmo Joel, os profetas não sabiam, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, né? Livro de Joel. Os profetas menores ali profetizou o que se cumpriu ali no livro de Atos, quando Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito e o Senhor havia de derramar. E ali Jesus já havia preparado os apóstolos, né? E foi o cumprimento dessa
dessa revelação, dessa profecia, se cumpriu ali em Atos dos Apóstolos com o surgimento da igreja. E mais à frente, Paulo começou a igreja de Coríntios, como ela era rica e farta de dons espirituais, Paulo teve que ali ensinar eles a manejar essas ferramentas que Deus havia dado, e essas ferramentas estão até hoje, gente. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente, não mudou, né? Existe o dom de profecia, o dom de línguas, eu tenho um dom de línguas, existe os dons, eles estão em atividade, muito estão sendo usados até hoje na vida daquele que serve a Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Aqui, ó, os Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, Paulo começou aqui a exortar e ensinar a igreja com relação aos dons espirituais. Então, o dom de profecia e a igreja. Entendemos um pouquinho o que é o dom de profecia, o profeta, lá, previsão e profecia. Dom de profecia, o profeta do Antigo Testamento, o dom de profecia e a igreja. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. E quem sabe nós vamos estender aí para explicar um pouquinho mais aí com relação aos dons espirituais. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir. E é muito importante aí teu comentário nos vídeos aí, para que o nosso canal possa crescer. Até a próxima. Fiquem com Deus.